Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga, terapeuta familiar e individual, e nós falamos aqui sobre relacionamentos, sobre famílias em geral. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante, que são as 5 linguagens do amor. Inclusive, para quem interessar, existe um livro do Gary Chapman que fala sobre as 5 linguagens do amor. Por quê que nós estamos falando sobre isso? Por que eu achei interessante a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes eu tenho visto no consultório as dificuldades dos casais, dos relacionamentos em si, porque um fala uma linguagem e o outro fala outra. E muitas vezes a gente não entende o que o outro está falando, visto que ele não está falando a mesma linguagem que eu estou acostumada a reconhecer como sendo a linguagem de amor. E aí, às vezes, a gente acha que o outro não nos ama, sendo que ele nos ama sim, só que da forma dele, do jeito dele e com a linguagem dele. Ai, Gabriela, quais são essas linguagens? Vamos falar sobre elas. A primeira delas, e não mais importante porque é a primeira, são palavras de afirmação. Como eu falei para vocês, não existe maior, melhor, mais importante, menos importante. Não é isso. É importante nós reconhecermos qual é a nossa linguagem, qual é a linguagem que eu escuto, que eu reconheço como sendo a minha linguagem do amor, e qual é a linguagem do amor que o outro faz e que eu reconheço como ele me amando realmente. E para falar das 5, a primeira são palavras de afirmação. O que são isso? Tem pessoas que as palavras não ferem, não incomodam, não prejudicam, não fazem grande diferença. Tem outras pessoas que, diferentemente, as palavras causam um buraco enorme e, às vezes, para essa pessoa, a linguagem do amor são as palavras de afirmação. Então, para essas pessoas, para elas terem certeza, reconhecerem o amor, elas precisam sempre estar ouvindo palavras que a impulsionem, palavras positivas, palavras de garra, de determinação, palavras de ânimo, palavras que os impulsionem a romper e a vencer. E se ouvirem o contrário, palavras que degridem a imagem, palavras de baixo calão, e isso também vai fazendo com que a pessoa se introverta, se fique cada vez mais na dela, fique mais tristinha, vai dificultando cada vez mais essa comunicação. Então você vai perceber que para essa pessoa é imprescindível as palavras, sejam elas boas ou ruins. Outra linguagem são os atos de serviço. O que são esses atos de serviço? Tem pessoas que para eles é importante o serviço, o fazer, uma comidinha pronta, uma casa arrumada, uma roupa lavada. Ah, mas Gabriela, isso são coisas para casa, são coisas desnecessárias. Sim, talvez para você sim, mas para o outro isso seja o que diferencia se ele entende como amor ou não. São os atos de serviço. É o fazer por ele, é o cuidar, é uma roupa lavada, é uma roupa passada, é uma comidinha feita, uma mesa posta. Para ele ou para ela, é isso que mostra se existe amor ou não nessa relação. Outro sinal é o tempo de qualidade. Esse, ao meu ver, é um muito importante e que muitas pessoas têm como sendo seu sinal. Tempo de qualidade não é estar o tempo todo, 24 horas, 7 dias na semana, 30, 31 dias no mês com a outra pessoa. Não é isso. Às vezes, durante um dia, você vai passar 15 minutos com o outro, mas vai ser verdadeiramente com o outro. Não vai ter celular, não vai ter prestar atenção em outras coisas, não vai ter televisão. Você vai estar ali focada no outro, focado no outro.
Isso é um tempo de qualidade, que às vezes é melhor que ele seja bem pequeno, mas seja de qualidade, do que você passe o dia inteiro com a pessoa e ela nem ao menos te dirigiu a palavra durante todo aquele período. Então, o tempo de qualidade, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser ali somente você e a pessoa. Isso é um tempo de qualidade. Outro sinal é o toque físico. Tem pessoas que acham que não tem necessidade do toque, mas tem outras que para elas isso é fundamental. Um abraço, um cheiro, um carinho, um cafunézinho na cabeça, uma massagem nos pés, um beijinho no rosto. Isso são toques. E para você ou para algumas pessoas, isso pode não ser tão fundamental, mas para algumas são. Então, para essa pessoa que o toque físico é fundamental, precisa existir. Ela precisa do abraço, ela precisa do cheiro, ela precisa do acalento. Eu não sei você, mas esse momento que nós estamos vivendo, onde a gente não pode se abraçar, eu acho muito frio os relacionamentos. Não sei se você pensa a mesma coisa, mas eu penso que a gente fica muito distante e isso é um sinal de que a gente não pode se relacionar, mas não porque a gente não queira, porque nós estamos passando por um momento que isso não é permitido. Mas eu espero que esse momento acabe e que a gente possa voltar a se abraçar. Outro sinal de amor, de linguagem do amor, são os presentes. Ah, Gabriela, mas eu não vejo necessidade nenhuma. Show de bola. Mas às vezes o outro vê. E não são presentes porque precisa ter valores financeiros, não, gente. É porque a pessoa entende que se a pessoa te deu um presente, ela lembrou de você. Então, para aquela pessoa, o presente é fundamental. Ele entende ou ela entende como uma perfeita linguagem de amor. Seja ele do valor que for, não é o valor. É simplesmente o que a pessoa dá. É simplesmente o lembrar. Bem, eu espero que vocês possam ter entendido. Se não entenderem, podem tirar as suas dúvidas, podem comentar ou aqui ou no nosso Instagram sobre as 5 linguagens do amor. E nós vamos estar sempre voltando falando um pouquinho desse tema, porque é um tema fundamental. Então, mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga e terapeuta familiar individual. Eu te agradeço por passar esse tempo conosco. Deixe seu like, nos siga nas redes sociais e até o próximo vídeo. Foi? Vai trocar de roupa?